Gilberto, grande homem de Deus que nos deixou aí uma obra extraordinária. E aí você tem esse conteúdo, tá certo? A evolução do cânon do Novo Testamento. Começando, encabeçando a lista, Epístolas de Paulo, como eu descrevi para vocês. Escritas entre 48 e 67. Né? 48 porque a hipótese de Gálatas ser a primeira e ter sido escrita em 48. As 13 epístolas, primeira coleção, primeiro cânon. A primeira Bíblia, se você chega, você é um cristão em 65 da era cristã, você adquiriu uma Bíblia, Novo Testamento. Que Bíblia você comprou? Você comprou as 13 epístolas de Paulo, que estão já reunidas. Os outros documentos estão nas comunidades, estão ainda dentro das comunidades, mas esses aqui já se constituindo numa pequena coleção. Tá? Atos dos Apóstolos, escrito em 63 depois de Cristo, narrativa histórica do Novo Testamento. Aí você tem um documento que vai ser uma ponte, um elo de ligação entre os evangelhos, que não são necessariamente biografias, mas tem um caráter semelhante, né? Ele vai ser um elo de ligação entre evangelhos e cartas, tá ok? Então, Atos dos Apóstolos, 63 depois de Cristo, narrativa histórica do Novo Testamento. Evangelhos sinóticos entre 60 e 65. Você vai ter os evangelhos sinóticos aí, escritos durante esse período. E João, que é tardio, em 85 da era cristã, escrito após aqueles, com uma outra abordagem, né? Por isso não é sinótico. A vida e as palavras do Senhor Jesus Cristo, basicamente, tá ok? Hebreus, de Hebreus a Judas, epístolas escritas entre 68 e 90 da era cristã, depois de Cristo, universais de Hebreus. Aí você tem esse outro conjunto de textos que compõe o cânon neotestamentário. E Apocalipse, que fecha essa produção canônica em 96 depois de Cristo, no tempo já do imperador Domiciano, fechamento da produção canônica, com aquele texto extraordinário que eu citei no livro do Apocalipse de João, que sela a produção canônica. Não existe texto canônico após isso, ok? As epístolas de Pedro, veja aquilo que eu comecei já a falar no slide passado. As epístolas de Pedro, de João, de Tiago e de Judas e o Apocalipse permanecem em análise antes de entrar no cânon. Aquilo que eu falei sobre prolegômena, antilegômena e nota. Tá? Notas são os apócrifos e pseudepígrafos já de cara rejeitados, com origem gnóstica. Certo? Então eles têm um caráter todo estranho, uma estrutura toda esquisita, não têm autoridade, ok? Então eles são rejeitados de cara. Os prolegômena aceitos. Tem um testemunho forte, muito espalhado por muitas comunidades, muito testemunho acerca deles. O testemunho não é ainda universal. Então não são muitas comunidades que os conhecem. Então algumas comunidades comprovam que são de autoria, de fato são canônicos, né? São de autoria apostólica, têm autoridade. Mas essa comprovação, esse testemunho não é tão amplo. Então necessário se fará uma análise maior, com todo cuidado, com toda segurança, para que sejam posteriormente então incluídos no cânon. Então é uma questão de testemunho. Enquanto uns têm um testemunho universal, conhecido por todas as comunidades, alguns não têm um conhecimento tão amplo. São conhecidos de algumas, essas que o conhecem comprovam sua autoridade, mas não são conhecidas amplamente. Então é uma questão de serem mais conhecidos e por isso vão sendo analisados. Veja alguns testemunhos acerca dessa autoridade, testemunhos acerca, né, que comprovam a autoridade desses textos canônicos. Veja, a carta de Clemente de Roma, em 95 d.C., cita vários livros do Novo Testamento, escrita aos Coríntios. Tá, ok? A carta de Policarpo, em 110 d.C., cita epístolas paulinas. Veja que eles estão fazendo largo uso desses textos canônicos, escrita aos Filipenses. Inácio de Antioquia, ou Inácio de Antioquia, certo? Em 110 d.C., cita vários livros canônicos também. Justino Marte, em 140 d.C., cita quase todos os livros do Novo Testamento. Você tem agora uma pessoa se valendo de quase todos os livros, apenas alguns antilegômena que ele tem um certo receio ainda. Irineu, entre 130 e 200 d.C., chama os textos do Novo Testamento de Escritura. Então, um grande apologista, chama os textos do Novo Testamento de
escritura. Isso já era um entendimento pacífico, né, na época dele. Orígenes, entre 185 e 284 d.C., os 27, ele faz uso largo, amplo, dos 27 livros conhecidos do Novo Testamento. Mantém algum receio, alguma dúvida ainda, alguma ressalva apenas sobre Hebreus, Tiago, 2 de Pedro e 2 e 3 de João. Alguma ressalva. Por quê? Porque o testemunho ainda não é universal, mas algumas comunidades para os quais foi destinado, que guardavam, detinham esse texto, comprovam a sua autoridade canônica. Okay? Atanásio, patriarca de Alexandria, em 327 d.C., publicou uma lista com os 27 livros canônicos que temos hoje. Então, com isso nós temos esses textos que foram durante um tempo discutidos, ficaram em análise, até que foi universalmente comprovada a sua autoridade. Aquelas comunidades que davam testemunho deles, de fato, conseguiram comprovar, né, de fato, a autenticidade e a autoridade, principalmente a autoridade desses documentos. Essa autoridade foi aceita, essa autoridade foi reconhecida universalmente, então eles passam a integrar de forma tranquila, né, os 27 livros que compõem o cânon neotestamentário. Okay? Então, conforme Atanásio, publica essa lista, já contendo os 27 livros do cânon neotestamentário. Em 393 d.C., o concílio de Hipona aceita a lista, e em 397 d.C., o terceiro concílio de Cartago ratifica o cânon. Em 393 a lista foi aceita como autoridade, e em 397, de fato, o cânon está ratificado, né? Ou seja, todos concordam que este é o cânon do Novo Testamento. O cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento foi escrito ao longo de 1142 anos, sendo 1046 no Antigo Testamento, mais 96 para o Novo Testamento. Também. E aí, a partir disso, nós temos alguns conteúdos que fortalecem essa autoridade. Então, vimos aí uma questão da evolução, né, da constituição desses documentos importantes. E nós temos, a partir de agora, alguns conteúdos que eu quero deixar disponível aqui, que fortalecem essa autoridade, né, que recuam bem para trás a questão da autoria desses livros, porque a autocrítica textual, durante muito tempo, ela implementou uma análise desrespeitosa em relação aos textos do Novo Testamento, e que os fazia ter sido compostos posteriormente, muito distante da época em que de fato os apóstolos viveram, em que de fato o Senhor Jesus Cristo viveu. E aí nós temos essa construção, né, essas hipóteses sendo construídas, afirmando que na verdade a igreja inventou, né? A igreja na verdade não registrou aqueles eventos, aqueles fatos, mas apenas inventou aquilo como forma propagandística, né? E aí quando nós encontramos, né, a arqueologia desenterra esses documentos importantes, isso na verdade faz cair por terra esses falsos argumentos, né, e coloca a verdade no seu devido lugar. Como por exemplo aqui, ó, Cânon Muratoriano, primeiras testemunhas da canonização. Fragmento de uma lista dos livros do Novo Testamento escrita em 170. A lista de quando? É de 170 depois de Cristo. Os documentos, o encerramento da produção textual foi em 100 depois de Cristo, com o apóstolo João. Em 170 já tínhamos uma lista daquilo que era considerado os textos, os livros sagrados do Novo Testamento. Agora, por que Muratoriano? Porque foi descoberta por Ludovico Antônio Muratori.